Graça e paz, igreja. Você tá felizão com Jesus essa noite? Pô, eu tô feliz pra caramba, meu. Glória a Deus. A pastora Mariana Giovanetti, a fama de vocês os precedem, amém? Quando eu fiquei sabendo que eu vim aqui, umas pessoas do próprio ministério me piscavam e falavam assim: você vai na igreja dele? Eu falei: então, glória a Deus, eu vou. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou muito feliz de estar com vocês. E quando eu entrei nessa casa, eu já tinha certeza do que o Senhor tinha para trazer a vocês. Amém? Eu quero também trazer aqui a palavra do meu pastor Dilmo, a essa igreja, a esse ministério. É muito bom, amém? Ele fica muito feliz também. Eu estou com meu pai aqui hoje, estou com alguns amigos que são do nosso ministério, e é muito bom ter eles aqui também. Se você puder, por gentileza, eu quero ler com vocês Provérbios, livro de Provérbios. Nós vamos ler um provérbio, capítulo 30. Eu estou usando aqui hoje a Almeida Revista e Corrigida, mas você pode usar a sua versão, não tem problema. Provérbios capítulo 30, verso de número 21. Irmãos, só um detalhe, eu vi lá no cartaz, fiquei tão feliz, irmãos, mas eu não sou pastor ainda. Mas eu vou chegar lá em nome de Jesus logo logo. Provérbios de Salomão, esse não é de Salomão, mas Provérbios capítulo 30, o verso de número 21, 22 e 23 está escrito assim: por 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não a pode suportar. Primeiro, pelo servo quando reina. Segundo, pelo tolo quando anda farto de pão. Terceiro, pela mulher aborrecida quando se casa. E 4º, pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Não fui eu. Normal, irmão, fica calmo. Feche os seus olhos, por gentileza, vamos falar com Deus. Pai, nós acabamos de ler a sua palavra. Expõe ela, esclarece ela, revela ela aos nossos corações, para que nós saiamos desse lugar direcionados, claros, sabendo onde vamos chegar esse ano, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Querido, eu vou falar essa noite sobre identidade, herança e propósito. Repita comigo: identidade, herança e propósito. Eu acredito, já disse um pregador, que o lugar mais rico do mundo, na minha visão, não é, por exemplo, as minas do Peru, de ouro do Peru ou da África do Sul, ou, por exemplo, as minas de petróleo do Kuwait, da Arábia Saudita, ou Wall Street, em Nova York. Pense você, aonde está a maior concentração de riqueza que a Terra já experimentou? Talvez o Museu do Louvre, na França, talvez, em Paris. Talvez em alguma bolsa de valor que concentra muitas ações, muitos capitais, muito dinheiro. Talvez em Jerusalém, muitos profetas ali. Na minha visão, o lugar que mais concentra riqueza é o cemitério. É curioso isso. Mas o cemitério é o lugar onde mais você vai ver a riqueza. Por quê? Porque ali estão a maioria dos sonhos que nunca saíram do papel.
canções que nunca foram gravadas, livros que você nunca leu, empresas que ninguém nunca abriu, ideias que nunca saíram da mente de seus idealizadores. Pessoas que poderiam estar na cadeira da presidência da república, talvez, sendo CEO de uma grande empresa, sendo um grande ministro de Deus no evangelho, mas que morreram como drogados, morreram como prostitutas, morreram como pessoas de qual ninguém dá valor. E isso me assusta, porque todo mundo aqui nasceu com uma vocação. E nós corremos o sério risco de entrar para o túmulo com muita coisa guardada que você talvez não teve coragem de fazer acontecer. Coragem de colocar isso em prática, coragem de tirar isso do papel. Talvez porque não conheça a sua própria identidade. Um homem que não conhece a sua identidade é um homem que não sabe o seu propósito. Então é um homem que não alcança a sua herança. O texto que nós acabamos de ler vai discorrer sobre esse assunto, sobre as limitações que Deus coloca para que nós tenhamos acesso à herança, acesso ao reino, acesso a tudo o que Deus criou para nós, porque o fato de Deus ter criado não é significativo no sentido de que você vai alcançar o que Ele criou. Eu vou mostrar isso. Quando nós somos gerados com um propósito. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você vê a criação de Deus, Ele cria, nos primeiros 3 dias, Ele separa e dá função. Você pode ver na sua palavra lá. Ele vai criar a luz, vai separar das trevas. Ele vai separar a água de águas. Ele vai separar a porção seca da porção molhada. Ele vai dar função, porque a identidade vem através da função. Na segunda parte, Ele vai criar a operação do que foi separado. Então Ele vai encher os mares de peixe, Ele vai encher a terra de vegetais e de animais, e então Ele vai colocar o homem. O que Deus está fazendo é separar para operar e para dar identidade, para dar propósito. A terra estava sem forma e vazia, não tinha propósito. Então, para Deus dar propósito, Ele vai separando as coisas e vai dando função a elas. Pela medida que Ele vai fazendo isso, Ele vai criando identidade. Por exemplo, nesse processo, Ele cria algo de cima, algo de baixo. Algo de cima, algo de baixo. Algo de cima, algo de baixo. Você nunca reparou isso, mas está lá. Ele mexe com a luz, depois Ele mexe com a terra. Ele mexe com a água, depois Ele mexe com o peixe. Depois Ele mexe com o céu, depois Ele mexe com os vegetais. Aí chega um momento de Ele colocar a coroa da criação, que precisa ter uma parte de cima e uma parte de baixo. Por isso que você tem 2 naturezas. Você é espiritual e é físico. Nesse momento, eu consigo ver Deus ensinando através da criação. Pensa comigo. O peixe, ele foi criado para viver na água. No momento em que você tira o peixe do seu ambiente de operação, o que acontece com ele? Ele morre. Porque você só vive onde você foi criado para viver. A árvore foi criada para o solo. No momento que você arranca a árvore do solo, ela o quê? Ela morre. Porque não existe existência fora do lugar de operação. O homem foi criado para viver em um ambiente de relacionamento com Deus. Está lá. Por exemplo, nas culturas antigas, egípcio, cananeu, mesopotâmico, você vai ver lá que os templos dos deuses eram criados em períodos de 7 ou 70 dias, ou 7 anos. Isso vem ao longo de toda a antiguidade. O templo de Salomão não é diferente disso. E no último dia da dedicação, o Deus que recebia aquele templo, ele descansava. Aí Moisés diz, não,
Não é assim que funciona. Na verdade, só existe um Deus. Ele criou tudo em 6 dias, entre aspas, e no 7º dia ele descansa, tentando mostrar para nós que, na verdade, toda a criação de Deus é um templo. A terra é um templo. Adão foi colocado dentro do Éden para ser um sacerdote dentro de um templo. Eu poderia dar 9 exemplos disso para você, eu vou dar só alguns. Por exemplo, o texto diz no capítulo 2, verso 10, que sai um rio do Éden e rega o jardim. São coisas diferentes. Há um Éden, há um jardim. O texto vai dizer que foi dado a Adão o direito de guardar e cuidar ou cultivar do jardim. Essas palavras hebraicas, quando elas aparecem juntas ao longo do Antigo Testamento, elas vão descrever sempre a função do sacerdote. Porque a função do sacerdote era guardar e proteger. Adão foi colocado na terra como um vice-regente. E o ambiente dele, o ambiente de Adão, você percebe o ambiente dele quando ele quebra, em Gênesis 3. Qual que era o ambiente que ele foi gerado? O peixe foi para um lugar, a árvore foi para um lugar, Adão foi para um lugar. Qual é o lugar de Adão? Perdão, o templo. Adão foi criado para viver em comunhão. No momento em que Adão peca, o que morre em Adão? Ele tinha 2 naturezas. Morre a sua natureza espiritual. Naquele momento, o que ele perde não é as árvores, irmãos. Ele não perde as árvores do jardim. Ele não perde o acesso a comer boas frutas. Ele não perde o acesso à figueira. Ele perde o acesso a Deus. Ele perde o que tinha mais valor. Nesse momento, Adão foi tirado da sua herança, porque uma parte dele foi morta. Ele não conseguiria mais ter acesso a Deus diretamente como ele tinha. Olha, por exemplo, no Gênesis, Deus descia e falava com o homem. Agora, durante toda a Bíblia, é o homem que sobe e fala com Deus. Precisa fazer isso. Nesse momento do Gênesis, quando Adão perde o seu sacerdócio, quando Adão perde o seu lugar de ser um vice-regente de Deus, de ser aquele que vai governar, que vai dominar sobre a terra, ele passa a ser dominado. Ele perde a herança, ele perde o reino. Adão foi criado para o reino. Você nunca vai ver Deus falar na Bíblia que Ele olha a terra, Ele olha os homens, Ele olha os governos a partir de uma visão política normal, como uma democracia, como um império. Por exemplo, quando o diabo ele vai oferecer o mundo a Jesus, ele vê o mundo em termos de reino. Eu entregarei a você os reinos da terra, mas Roma não era um reino. Naquela época Roma era um império, governado por César. Por quê? Porque para Deus nunca mudou, sempre há um reino. Por exemplo, você é chamado na Bíblia, você foi criado para ser rei e sacerdote. Você não acha estranho isso? As descrições que Deus dá para Adão. O Apocalipse para mim é o reset de Deus. Deus levando todo mundo de volta ao lugar de origem. A origem de quem você nasceu para ser. Você nasceu para ser um sacerdote e nasceu para ser um rei, um vice-regente na terra, governando com Deus. Essa é a sua natureza. No momento em que você não vive isso, você não está vivendo a totalidade da sua identidade. Eu disse que no Gênesis Deus separa e Deus dá função. Só que, Wick, eu não sei qual é a minha função. E eu sei porque você não sabe. Porque você não está operando no ambiente que você foi criado para viver. O erro de Adão, eu já vou entrar na palavra, eu só preciso dar esse pano para você. O erro de Adão é que Adão, ele se esqueceu que a fonte do verdadeiro conhecimento não vinha da árvore, vinha do dono da árvore. No momento em que ele escolhe o conhecimento rápido, ele se torna ignorante. É muito curioso isso no Gênesis, porque o ato dele buscar a árvore do conhecimento do bem e do mal vai afastar ele do verdadeiro conhecimento. Embora Deus diga que agora ele é igual a nós, mas ainda assim ele é ignorante. Adão, no momento que ele tinha comunhão com Deus, pouco a pouco ele iria receber de Deus a sua identidade, ele ia aprender a exercer a sua autoridade, ele ia aprender a exercer o seu domínio. Mas quando ele abre mão dessas coisas,
Ele tem que descobrir isso sozinho. E não há forma de descobrir quem você é, a não ser no ambiente de origem que você nasceu. Aí você entende porque Jesus ele olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, ninguém pode fazer parte do meu reino se não nascer de novo. Aí ele fala assim: mas Senhor, eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe, ou seja, eu vou ter que ter um nascimento físico novamente. Jesus fala entre aspas: não, o físico está aí, você é morto em outro sentido. O seu sentido espiritual está morto, como Adão estava morto, como todos estavam mortos. Eu preciso que você nasça de novo, que nasça o que foi morto em você. Por exemplo, a palavra nascer de novo no Evangelho de João significa nascer do alto. Por quê? Lembra que eu falei que existem duas naturezas? Porque a natureza terrena está viva, mas a do alto está morta. E no momento que você se entrega a Jesus, o que acontece é que você nasce de novo e você volta a ter um acesso ao seu lugar de origem. É por isso que eu não entendo alguém que vem no culto e não consegue se alegrar, porque esse lugar é um lugar de origem seu. Você nasceu para isso. Quando você está no ambiente de comunhão com o Espírito Santo, está no ambiente da revelação. Eu vou te dar um exemplo. No livro de Amós está escrito assim: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você conhece esse texto? Só que nós não entendemos esse texto na sua totalidade. Por quê? Porque o texto é bem claro: Deus não fará. Ele não fará nada. Só estou repetindo com ênfase: sem antes revelar. Por quê? Porque para Deus revelação precede a ação. Posso parar aí e te explicar com calma. Eu estou explicando porque que você precisa do ambiente de comunhão. Eu já vou falar sobre identidade e herança. Por quê? Porque é no ambiente de comunhão que você tem revelação. Por exemplo, Deus poderia criar o mundo sem falar nada, mas Ele cria o mundo falando. Tudo que Deus ia fazer, Ele falava. Ele ia criar o homem, não precisava falar, Ele disse: façamos o homem. Por que Deus faz isso? É para dar conta para nós? Não, é porque a natureza de Deus é: eu gosto de revelar o que eu vou fazer, mas eu não revelo tudo, eu revelo apenas aos meus servos, os profetas. Irmão, na minha visão, o que o texto está dizendo ali para nós é o seguinte: Wick, por que é que eu não estou vendo Deus fazer certas coisas na minha vida? Por que é que eu não estou vendo? Já é o terceiro ano que eu faço a campanha, já é o terceiro ano que eu venho aqui, e eu ainda não estou conseguindo ver o que os pregadores falam a meu respeito. É porque provavelmente você não está ouvindo Deus falar a você. A revelação, ela precede a ação. Enquanto você não tiver uma revelação do que Deus vai fazer para você, você provavelmente não terá a ação de Deus em você. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Deus não quer que nós façamos. Olha que louco isso. Para Deus, fazer é menos importante do que ouvir. Deus quer mais do que o seu trabalho, Ele quer a sua atenção. Não porque Ele precisa, é porque no fundo você precisa. E o que isso está ligando com a palavra de Provérbios? Está ligando com Gênesis? Está ligando com isso? Me explica agora. Você nasceu para a comunhão. A comunhão é o lugar da revelação. A revelação é o lugar onde Deus diz o que vai fazer. Se Deus não diz o que vai fazer, Ele não faz. E se você não entra nesse lugar de comunhão, você não consegue ver a ação de Deus, porque Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele fala. Por exemplo, Jesus disse assim: tudo o que eu faço porque eu vi e eu ouvi do meu Pai. Eu poderia te dar N exemplos da Escritura, onde Deus ele diz primeiro: eu falo antes de fazer. Ele disse a Moisés: eu vou tirar o meu povo. Ele disse a Abraão: eu vou tirar o meu povo escravo por 400 anos. Ele vai sempre falando, sempre falando, sempre falando. Aí Paulo diz em Efésios capítulo 5: procura compreender qual é a vontade de Deus para você. Aí Jesus fala na oração do Pai Nosso: a sua vontade seja
feita? Pensa um pouco nisso. Por que é que essa oração tem que ser feita todo dia? Por que é que todo dia eu tenho que pedir para Deus fazer a vontade dEle? Porque esse era o plano de Deus lá em Adão. Só que Deus não pode nos dar acesso à herança sem que nós encontremos um lugar de maturidade. E agora eu vou ligar os pontos. Você foi criado num ambiente de comunhão. Quando você entra na igreja, uma parte que estava morta nasce de novo, e as duas naturezas estão iguaizinhas como estavam em Adão, ou melhor, estão redimidas em Cristo. Ok. Você entrou no reino de Deus, ok. Você entendeu que a comunhão que você tem com Deus, você foi criado para a comunhão, você foi criado para a oração, você foi criado para o culto. Tudo é menos importante do que Deus na sua vida. Show, glória a Deus. Eu entendi essa verdade da minha vida. Então agora eu quero ter acesso à minha identidade e à minha herança. E aí que está o problema. Porque o fato de você nascer de novo no reino de Deus, o fato de você ter conhecido o seu lugar de comunhão, o fato de você já ter entrado no reino, não te dá acesso imediato à herança. Abra comigo em Gálatas capítulo 4. O apóstolo Paulo vai usar um exemplo da terra para nos delegar uma mensagem e nos mostrar qual que é a essência do acesso à herança. Ele vai dizer assim no verso 1: eu digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, tecnon, né? O menino, em nada difere do servo, escravo, ainda que seja senhor de tudo. Eu quero que você preste atenção. A Bíblia não foi escrita em capítulos. Então olha o verso anterior, verso 29 do capítulo 3. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Aí ele começa no verso 4, explicando como que você tem acesso a essa herança. Ora, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do servo, do escravo. Isso era uma cultura, era uma regra da cultura romana. A herança não era dada a crianças. A herança não era dada a quem não era instruído. A herança não era entregue a quem não tinha maturidade. A maturidade é o que te dá acesso à herança. Olha o que ele diz no verso seguinte: mas ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quando eu entendi esse texto, quando eu entendi que eu estava parcialmente pronto, mas que dentro de mim ainda havia um menino, dentro de mim ainda havia um escravo, dentro de mim ainda havia alguém que não compreendia a própria herança que ia receber, e que Deus não podia me dar isso imediatamente, eu me voltei para o lugar onde eu recebo direção. Eu fui conversar com o dono da minha vida e dizer: Senhor, agora eu preciso, mais do que nunca, que o Senhor me mostre como que eu vou ter acesso à herança que o Senhor tem para mim. Porque no verso de número 9 do capítulo 3 de Gálatas, no verso de número 14 do capítulo 3 de Gálatas, o Senhor deixa claro que eu sou descendente de Abraão, e eu sou abençoado não por Abraão, mas com Abraão. Isso faz diferença pra caramba. Porque se Abraão foi muito abençoado, eu sou abençoado com ele. É por isso que os judeus, eles têm esse nível de prosperidade, na minha visão, diferenciado. Porque eles entendem muito bem isso. Eles entendem muito bem a herança. Eles entendem muito bem o papel de Abraão. Se você encontrar qualquer um por aí e perguntar a razão da bênção, eles vão dizer: é porque o nosso pai Abraão foi abençoado. Nesse momento eu me voltei para Deus e disse: Senhor, qual que é então o modelo? Como que eu consigo crescer? Como eu consigo crescer para ter acesso a toda essa herança? Aí você volta em Provérbios e vai entender. O que diz o texto lá?
Deus vai dizer a nós que existem algumas coisas que aborrecem a terra, que estremecem a terra. Pode ver, todas elas estão ligadas a pessoas desinstruídas, desiluminadas, pessoas de entendimento menor espiritualmente falando. Aqui ele está usando um exemplo físico, que tem acesso a algo além das suas capacidades. Que tem acesso, por exemplo, ele diz da serva que reina, do servo que reina. Ele diz do tolo que recebe pão. Ele diz, isso é um resumo. Ele diz da mulher que é aborrecida, mulher briguenta, que se casa. Eu acho isso muito engraçado. E ele diz por último da serva que é herdeira da sua senhora. Isso significa que Deus não pode abençoar quem não entende a sua identidade. Vou te dar um exemplo. O que é maturidade? Maturidade para mim é quando você diminui a distância de quem você acha que é para quem você é de verdade. É quando você começa a entender quem você é. É quando você entende que o culto não é uma barganha. É quando você entende que Deus é mais do que simplesmente um Senhor, Ele é Pai. É quando você entende que você é mais do que servo, você é amigo, e pode ser mais do que amigo, você é filho. É quando você entende que você não é pobre, você é rico, você só não teve acesso à herança ainda. É quando você entende que o reino foi criado para você, que você é um co-regente com Deus na terra, que você foi destinado para reinar em vida. É quando na verdade a Bíblia passa de ser simplesmente conceitos de filosofia ou alguma coisa e começam a ditar a sua própria realidade. É quando você acorda de manhã, sai da sua casa e você sai entendendo quem você é. Irmão, isso é um salto exponencial, extraordinário. Porque o ser humano que entende a sua identidade, que sabe de fato quem ele é, de cara você não precisa da aprovação de mais ninguém, além do seu pai. De cara as comparações acabam. Eu me peguei essa semana orando a Deus, e no meio da oração, o Espírito Santo me parou, e me fez entender, porque a gente está tão acostumado com a religião, e no meio daquela religiosidade, Deus me parou e disse: você está tentando comprar o meu amor, e você se esqueceu que quem amou você fui eu primeiro. Eu amei você primeiro. Não, pensa um segundo. Deus amou você primeiro, não tinha contrapartida nenhuma, e Ele já amava você. Nesse momento eu falei: Senhor, de fato, eu estou tentando merecer um amor que já me foi dado sem que eu merecesse. Esse tipo de instrução, esse tipo de entendimento vai te levando a um lugar de maturidade, a ponto de você ouvir a palavra de Deus e não se comparar com mais ninguém. Eu vou te dar um exemplo que eu dei numa escola dominical. Vamos supor que eu recebo uma promessa, e o pastor recebe uma promessa. Eu recebo a promessa de ser um grande pregador. O pastor, eu vou dar esse exemplo, ele vai entender. Ele recebe a herança de ser, Deus fala para ele através de um profeta, de um sonho. Ele começa a ter sonho com canos. Deus fala sobre encanamento, e ele fala: Senhor, eu vou ser encanador. E o Ike vai ser pastor presidente. Não, eu quero o sonho dele, não o meu. Mas por alguma razão, depois de um tempo, ele entende. Ele fala: Senhor, eu vou viver então o teu sonho. Se o Senhor me deu o sonho de ser encanador, eu vou abraçar isso com unhas e dentes, e eu vou fazer porque a sua vontade é o melhor para mim. Aí ele pensa assim: eu vou ser o melhor encanador da rua. Tem uns 3 aqui na minha rua, eu vou ser o melhor que eles. Daí ele começa a treinar, fica o melhor da rua. Ele disse: viu, já que eu estou nesse negócio, eu quero ser o melhor do bairro. E tem uns 2 muito bons no bairro lá. Ele começa a trabalhar, se esforçar e estou no melhor do bairro. Ele diz: viu, eu estou começando a gostar, eu estou entendendo que esse é o meu chamado. Eu quero ser o melhor da cidade, eu quero ser o melhor da Vila Resende. Aí ele começa a crescer, faz a casa de um vereador, faz a casa de outro vereador, faz a casa do prefeito.
Aí ele fala: eu quero ser o melhor da cidade, eu quero ser o melhor encanador de Piracicaba. E daqui a um tempo ele está fazendo um encanamento da prefeitura, da Câmara de Vereadores, da Hyundai, da Raizen. Ele fala: Senhor, eu estou gostando, agora eu tenho alguns funcionários comigo, eu quero ser o melhor do estado. Ele vai estudar, tem um dinheirinho, faz um curso na Inglaterra, ele volta um super de encanador. Daqui a um tempo ele fala: Senhor, eu quero ser o melhor do país, mas eu não gosto do material que eu trabalho, eu não gosto da Tigre, eu vou montar a minha linha Giovanetti. Eu vou ter você não compra Tigre não, compra Giovanetti, de cobre. Ele tem umas ideias em Deus, ele fala: Senhor, eu estou com uma ideia aqui, eu vou pedir um empréstimo para o BNDES, e daqui 5 anos ele tem uma empresa que já está batendo de cara. Ele fala: Senhor, eu estou com um desejo de ensinar, eu quero ensinar. Então ele faz aquele cursinho e começa, se está um dia no YouTube, olha lá, o pastor Giovanetti falando: olha, eu estou aqui vendendo com vocês, arrasta para cima, faz o meu curso, e você entra, e depois de 10, 15, 20, 50 anos, estou eu sendo pastor presidente, e eu vou morrer, e está o pastor lá, sendo um super de um empresário multimilionário famoso, ele vai morrer. No final das contas, eu vou deixar uma herança de 1 milhão para meus filhos, louvado seja Deus. Ele vai deixar uma herança de 150 milhões. 4 empresas formadas, 10 cursos no Hotmart, todos os filhos encaminhados, uma linha exclusiva. Ele fornece para a Inglaterra, para a Itália, para a Espanha, para o Japão, porque um dia ele acreditou numa palavra de Deus que parecia inútil, que é minha. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos dar a nossa identidade para Deus. Não, a minha identidade é essa. E você não entende o texto, quando Jesus fala: se você não perder a sua vida, você não vai ganhar. A palavra vida naquele texto não é bios, vida, é psique, é mente. Se você não entregar a sua vida a Ele e abraçar a identidade que Ele tem para você, você nunca vai maximizar o seu potencial, porque você passa a maior parte do tempo olhando rede social para copiar alguém. Quando a sua herança está na sua autenticidade, está em quem você é. Deus não ama quem você projeta ser, Deus não ama quem você quer ser, Deus ama quem você é. Isso não é autoajuda, isso é simplesmente, eu estou abrindo uma parte do Evangelho para você, um aspecto dele para a sua vida, porque nós estamos gastando tempo tentando ser uma coisa que nós não somos. O que a serpente ofereceu para Eva era o que a Eva já tinha. Quando você comer dessa semente, dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Só que eles já foram feitos iguais a Deus. O que o diabo vende na internet, o que a cultura vende no Instagram, aquilo não é o que você deveria ser. Eu não quero ser quadrado aqui, antigo, clássico, mas eu acho que o melhor lugar para você descobrir a sua identidade ainda é a igreja. Ainda é o joelho no seu quarto, ainda é a oração, ainda é a leitura da palavra. Se você entender esses segredos simples, são coisas simples, você vai começar a entender que o acesso à herança é mais simples do que você imagina. Tudo que Deus quer de nós é que nós entendamos quem nós somos. Quando você entende quem você é, pode pegar qualquer pessoa de referência, qualquer um, em qualquer área, fora da igreja. Esses caras não chegaram lá à toa, eles sabem quem são. O Neymar sabe quem é o Neymar, o pastor sabe quem é o pastor. Eu estou começando a saber quem sou eu vou chegar lá ainda. Quando você sabe quem você é, ninguém mais tem poder sobre você senão Jesus. Ano passado eu enfrentei uma geração de jovens, enfrentei, mal dizer, muitos jovens oprimidos, porque se comparavam tanto, queriam ser tanto outra coisa, se sentiam tanto um lixo. Você tem que gastar tempo com eles, tentando mostrar a eles o que o Evangelho diz a respeito deles. A sua maior beleza é a sua autenticidade. Escreva isso. A sua unicidade é o segredo seu. Você imaginou se todo mundo fosse bonito, lindo, maravilhoso que nem eu? Você imaginou?
Todo mundo gostasse de roupa florida, calça diferente, uma barbinha. Você estava anulando quem você poderia ser. Porque o bonito seu é quem você é. Só que enquanto você não entender isso, você não vai ter acesso à herança. Você não vai ter acesso ao que Deus tem reservado para você. Porque a herança é para quem é maduro, a herança é para quem entende o seu chamado, a herança é para quem entende os propósitos de Deus, a herança é para quem sabe que nasceu para um lugar de comunhão. E esse lugar de comunhão, não presta bem atenção nisso. Esse culto aqui tem muito poder reservado para você. Que enquanto você está aqui comendo da palavra, entendendo o evangelho, abrindo o coração para o que Deus tem para você, as coisas estão mudando dentro de você. E essa mudança intelectual, essa mudança no espírito é o que te vai fazer ter acesso a tudo que Deus tem reservado para você. Jesus não mudou o comportamento de Pedro, nem de Paulo, nem de João. Ele mudou o que neles? Ele mudou a mente. Abra comigo, eu vou terminar já em Romanos. Quanto tempo eu tenho? Romanos capítulo 12. Você conhece esse texto? O apóstolo Paulo vai tentar explicar uma igreja que cresceu com uma filosofia grega. Por que eles não experimentam a vontade de Deus? Presta atenção, eram crentes, eram fiéis, eram santos. Debaixo desse contexto, vê se faz sentido esse texto agora. E não vos conformeis com esse mundo. Conformar aqui, tomar a forma, literalmente. Mas transformai-vos. A palavra transformar aqui vem da palavra que a gente usa para falar de metamorfoses. Pela renovação da vossa mente ou entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quer dizer, é possível você estar na igreja, é possível você ser crente, é possível você ser fiel e não entender, e não experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aí você fala assim: pastor Tiago, eu dou o dízimo, eu sou ofertante fiel, eu venho nas campanhas, eu pago o preço. É porque a mudança precisa ser na mente. Olha o que o texto está dizendo, que a mudança que Deus quer em você não é exterior, não é externa, não é na roupa simplesmente, não é no corte de cabelo, não é na postura religiosa, é uma mudança na forma de pensamento. Quando você entende que os seus pensamentos, aquilo que o homem pensa, isso ele é, diz o texto. Assim como a água reflete o rosto, assim o espírito ao seu homem. Você é aquilo que existe dentro de você. A boca fala o que o coração está cheio. Você é o que se passa nessa cabeça. E Deus está preocupado com o que se passa nessa cabeça. Ele fala: guarda o teu coração. Ele não fala guarda a tua mão. Ele não fala guarda o teu pé. Ele não fala guarda os teus olhos. Ele fala guarde o teu coração. E mesmo quando Deus manda a gente guardar os nossos olhos, por exemplo, como Deus fala que se o seu olho for bom, todo o seu corpo terá luz. Ele está preocupado com o olho ou com o corpo? Com o interior do corpo? Com o interior. Quando o texto fala aqui, que você deveria transformar-se, Deus não vai transformar você. Preste atenção. Você se transforma. O pastor Tiago pega uma palavra, você anota, escreve, chega em casa, ora aquela palavra. Medita na semana. Senhor, Ele deu esse ponto, esse ponto, esse ponto. Senhor, aonde nesses pontos eu não estou me adequando? Senhor, me mostra os pontos aonde eu não estou crescendo. Me mostra os pontos aonde eu não estou evoluindo. Senhor, eu quero entender, eu quero que isso seja parte da minha identidade. Porque se essa é a palavra do Senhor, isso é o que eu quero ser.
Quando você entende essas coisas simples do Evangelho, e você vai sendo transformado pela renovação da sua mente, você começa a experimentar uma coisa deliciosa. Você começa a experimentar a boa, a agradável. Experimentar aqui é tão profundo. Você não começa a fazer, você começa a experimentar, porque o reino funciona pela graça, não é pelo seu esforço. É a graça de Deus produzindo a vida em você. Você vai experimentando o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, e vai vivendo ali na plenitude da vontade de Deus, e pouco a pouco você vai crescendo. Só que isso só acontece quando a gente gasta tempo. Porque não é o pastor que vai transformar, não sou eu que vou transformar você, é você que vai se transformar. E quando você abraça essa transformação, eu vou dar um exemplo para terminar. Todos os anos, alguns anos atrás, eu passava a virada de ano na choração. Você tem oração e tem choração, né? Eu passava chorando. Aquele choro assim que você parece que está agradecendo a Deus. Você conhece? As pessoas olham e falam assim: ele está agradecendo a Deus. Lá no fundo está assim: por que eu não tenho um carro ainda, Senhor? Por que eu não casei? Senhor, por que meu cabelo não voltou a crescer? E coisas dessa natureza, entende? Mas você está feliz, se abraça, glória, você está chorando. E há uns dias atrás, no momento de comunhão com Deus, de oração, o Senhor me disse assim: você fala tanto que quer algumas coisas para mim. Eu falei: eu falo mesmo. Você sabe que eu gosto de falar. Ele falou: mas se você queresse mesmo, você gastaria mais tempo falando comigo delas. Desculpa aí, com os dois pés no peito, é assim então. E fiquei pensando aquilo. Eu deveria gastar mais tempo falando do que eu preciso. Porque se realmente eu preciso, se realmente eu quero, se realmente é o meu sonho ir para Disney, eu devia falar todo dia com ele da Disney. Aí ele me falou assim, passou uns dias, né? Irmão, não sou profetão, mas Deus ministra no nosso coração. Aí passou uns dias assim, pertinho do final do ano já, uma semana atrás. Ele falou: pega um papel e anota os 5 pedidos mais importantes que você quer de mim. E fala comigo todo dia sobre isso, 2 vezes por dia. Não é mandamento, tá, irmãos? É para mim, você vai entender. Ele me deu uns textos, vários textos que falam de oração dia e noite. Vou te dar um exemplo. Lucas capítulo 18, verso 1 ao verso 8. O que o texto fala lá? Que aquela mulher que importunou o juiz iníquo até o ponto dele não aguentar mais e falar: está aqui a sua causa. Ou por exemplo Lucas 11 ou Mateus 7. São textos que mostram o poder da insistência. Se você tem filho, você sabe muito bem o poder que a insistência tem na hora que você fazer compra no mercado. Você sabe o que eu estou falando, né? Eu peguei aquele papel e falei: Senhor, amém. O Senhor vai ter um homem de oração agora. No dia da virada de ano, o nosso pastor faz um evento lá, que você anota os seus pedidos, né? Aqui também a gente tem isso, e você coloca numa caixa de oração, que vai ser orado, glória a Deus, aleluia. Quando eu estava ali, naquele momento, que ele deu um dia antes, Deus falou assim: você não vai escrever nada. E veio aquele sentimento tão doce no meu coração. Porque foi um ano, irmãos, que eu perdi a minha mãe. Foi um ano que as coisas que eu estava planejando fizeram assim, Mas foi um ano que Deus me pegou lá do chão. Essa é a segunda. Eu fiquei um ano sem pregar. Eu estou voltando hoje, praticamente. Um ano. E naquele momento o Espírito Santo encheu o meu coração. Ele disse: escreva só uma palavra. E eu fiquei reticente em fazer aquilo. Que no culto tem a filmagem, se não me engano, eu fui o último a entregar o papel. Estava escrito assim: gratidão. Não pedi nada para esse ano. E quando eu sentei no banco da igreja, eu falei: Senhor, muito obrigado, eu cumpri o que o Senhor pediu. Eu já estava muito emocionado naquele momento. Deus falou assim para mim: sabe por que é que você não recebeu o que você pediu ano passado, de ano retrasado? E eu falei: não, Senhor, eu não sei. Ele me perguntou depois: você lembra o que você escreveu? Eu fiquei: não lembro. Ele falou: pois é. Sabe por que você não recebeu? O Rick está falando para mim.
que você pegou aquele papelzinho e colocou no gasofilaço ou no lugar de oração e nunca mais falou comigo sobre ele. E deixou nas costas das guerreiras de oração, daquelas tia do coque que ora, das irmãs que gastam tempo. Você deixou a responsabilidade na oração delas do que era seu. Aí eu falei, então é por isso que o Senhor me deu o meu pedidinho de oração antes? Ele falou, é. E eu já mandei você dizer um que está agradecendo também. Porque agora eu vou ouvir você. Porque agora você está entendendo que você precisa gastar tempo no lugar de comunhão, onde você tem revelação, onde eu dou a sua identidade, onde eu dou o seu propósito, onde eu dou o seu destino. Se põe de pé. Eu vim para cá muito pensando, falei, Senhor, eu tenho uma mensagem, eu tenho outra, e Deus falou, você vai pregar o que eu mandar. Amém. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E pensa no que você vem pedindo a Deus há muito tempo. Pensa no que você escreveu no papel no começo de ano, que você vai receber em nome de Jesus. Mas pensa nele. Aquilo que você está pedindo ali, provavelmente é a sua herança, é parte dela, é um aspecto dela. E se você já pediu isso há 1, 2, 3, 4, 5 anos, você sabe que você às vezes não se sente mais encorajado a acreditar, e eu vim pregar para você se encorajar, porque Deus quer dar isso para você, mas Ele prefere transformar você antes. Eu poderia agora orar por você, mas eu quero fazer diferente hoje. De olhos fechados, eu quero que você imagine comigo. Se você tem filho é mais fácil. Se você não tem, imagine que você vai ter um filho ou uma filha com 5, 4 aninhos. E um dia ela chega da escolinha e entrega um papel para você escrito: papai, mamãe, eu te amo. Imagina isso. A professora escreveu para ela. Ela ditou, a professora escreveu. Agora, depois de uns 4 dias, ela volta com outro papel. Só que dessa vez ela queria escrever, não a professora. E ela escreveu o seu nome. Está todo torto, está todo mal escrito, está errado às vezes, mas foi ela que escreveu. Agora pega os 2 bilhetes na mão e pensa: qual tocou mais o seu coração? O que a professora escreveu ou o que a sua filha escreveu? A oração é assim. Eu posso orar por você, mas o Pai gosta de ouvir a sua palavra. O Pai ama tanto você que ninguém ora melhor que você para Ele. A sua oração ninguém faz melhor que você para Ele. É você. Então agora você vai falar com Deus sobre o seu sonho. Você entendeu que a comunhão é o lugar onde Deus te dá direção. Você entendeu que você foi gerado para ter uma herança. E você entendeu que, entendendo quem é você, entendendo a sua identidade, você tem acesso a essa herança. E você vai orar por identidade agora, para que Deus revele os aspectos de você que você não conhece, para que Deus revele a Ele quem Ele é em você e quem você é para Ele e os planos que Ele tem para você. Porque é mais fácil você orar a vontade de Deus do que a sua vontade, porque os sonhos de Deus são maiores que os seus. E eu garanto a você que se você orar a vontade de Deus, você recebe mais rápido. O ano está começando agora. Hoje é só o primeiro dia da campanha e Deus está alinhando você. Deus está alinhando os propósitos. Deus está alinhando o seu coração para que você caminhe na direção certa. Deus não quer cometer erros, Ele não comete. Ele não quer que você cometa erros. Nós vamos falar com Ele agora. Se você quiser dobrar o seu joelho, quiser ficar de pé, quiser orar sentado, eu não me importo. O importante é você abrir o seu coração para Ele agora. Derrama diante dele o seu sonho. Derrama diante dele o que não tem acontecido. Derrama diante dele a sua vontade de viver os seus desejos, de viver os planos de Deus. O quanto você anseia pelo secreto, o quanto você anseia por mudança, o quanto você anseia para que esse ano seja diferente de todos.
Toda comparação tem anulado a sua identidade, porque é chegado o momento de uma transformação na sua vida. Eu vou te contar um segredo enquanto você ora. Em Malaquias 1:9 ou João capítulo 4, Deus deixa claro para nós que mais do que a oferta, Ele quer o ofertante. O Pai não procura adoração, Ele procura adoradores. Malaquias diz: aceitará a Deus a sua pessoa e a sua oferta, porque antes da oferta Ele aceita o ofertante, Ele aceita o ofertante. Deus está mais preocupado em mudar você, porque mudando você, Ele leva você aonde Ele quer, aonde você sonha. Você está aqui hoje orando, e eu sei, eu tenho certeza que o diabo diz: não vai dar certo, é só mais uma campanha, não vai mudar. Você sabe como é? O pastor fala, não acontece nada. E porque nós não temos uma identidade amadurecida, nós estamos ouvindo a serpente ao invés de ouvir o Pai. E o Pai diz: não, as minhas promessas estão de pé, porque para todas elas eu tenho o sim e o amém. A minha palavra não mudou. Se aproxima de mim, busca entender o que eu quero, porque o meu coração é voluntário para entregar. Eu recompenso aqueles que me buscam, diz a palavra do Senhor. Existem duas coisas que precisamos entender quando vemos num culto. Primeiro, que Deus existe. E segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem que ter essa certeza no seu coração. Quando eu venho no culto, eu sei que Deus existe, e eu sei que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele me invocará, diz o texto, e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Por quê? Porque Ele conheceu o meu nome. O conhecimento leva a resposta. É isso que eu vim pregar essa noite. Agora, de olhos fechados, diante dele. Se você pode orar em outras línguas, eu convido você a fazer isso agora. E declara diante de Deus que você quer entender quem você é, porque identidade é um processo, e que você quer ter acesso à sua herança verdadeira. Você não quer ser igual a ninguém, você quer ser único. A promessa que a recebeu não é a sua é a sua, e para você é o melhor de Deus, e você vai se apossar disso essa noite. Fala com Ele: Espírito Santo, eu ministrei a Tua palavra, Pai, na minha pouca sabedoria, mas o Senhor é rico em misericórdia, e eu vim declarar essa noite, ó Pai, que o Senhor está se ouvindo o seu povo, e que o Senhor quer o seu povo próximo de Ti, porque é no ambiente de comunhão que eu tenho direção. Senhor amado, leva-nos ao lugar da maturidade, leva-nos ao lugar da identidade, leva-nos ao lugar da herança. Senhor, destrava aquilo que o inimigo tem amarrado nas nossas vidas, ó Pai, pela nossa falta de discernimento da Sua vontade. Nos leva ao próximo nível, Pai, de vir no culto, entendendo que esse é um lugar de encontro, esse é um lugar de resposta, esse é um lugar de cura, esse é um lugar de direção. Quando eu gasto tempo com o Senhor, eu não perco tempo com o mundo. Quando eu gasto tempo no reino, eu ganho tempo lá fora. Quando eu oro aqui, o Senhor trabalha lá. Quando eu canto aqui, o Senhor cuida lá. Quando eu busco aqui, o Senhor abençoa lá. Não existe culto em vão, não existe oração em vão, não existe propósito em vão. Não, Pai, o Senhor é único, e eu sei que toda vez que eu vou à sala do trono, alguma coisa muda na minha vida. Nos revela que nos revela a nossa herança, nos revela a nossa identidade. Vai quebrando de nós o jugo, vai quebrando de nós, ó Deus, a baixa autoestima, vai quebrando de nós, ó Pai, essa falta de identidade. Se revela a nossa identidade hoje, em nome de Jesus. Eu vou te dar um minuto para falar com Ele.